Olá, eu sou o pastor Anderson, idealizador do programa Visita de Fé. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha... Um programa feito para levar esperança, edificação e a palavra de Deus por meio de testemunhos reais. A cada visita, eu tenho o privilégio de ouvir e compartilhar histórias de fé, transformação e milagres que mostram o poder de Deus na vida das pessoas. São relatos que fortalecem, encorajam e nos lembram que Deus continua agindo. Seja bem-vindo ao Visita de Fé. Cada história compartilhada aqui fortaleça sua fé e traga renovo ao seu coração. Minha casa. Seja muito bem-vindo ao Visita de Fé, um programa onde conhecemos histórias de transformação que inspiram e edificam vidas. Aqui testemunhamos o agir de Deus na vida de pessoas que tiveram suas histórias marcadas pelo seu amor e pela sua graça. Hoje nossa visita foi muito especial. Estivemos na casa de Kelly Nunes, uma mulher de fibra, determinada e cheia de fé. Kelly é uma mulher que experimentou a restauração em Cristo. Em nossa visita, vimos a alegria de alguém que retomou a sua caminhada com Jesus Cristo e compartilhou conosco seu testemunho poderoso. Então fique conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse testemunho. Passa lá em casa. Que maravilha! Hoje nós estamos aqui na casa da irmã Kelly, num tempo tão especial. Eu estou com o coração assim, muito feliz, muito alegre de poder estar aqui ouvindo mais uma história. E eu quero te apresentar a nossa amada irmã Kelly. Kelly, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, estou muito feliz. Eu cumpro os princípios milenares e eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade, me sinto muito honrada com o convite, pastor Anderson, pastora Eliane. Muito obrigada de coração. Estou mega feliz, muito entregue para que a gente consiga edificar vidas através do meu testemunho. Que legal, Kelly, que legal. Eu entrei aqui na sua casa, aqui, vi que você organiza. Tá tão bonita essa mesa, que legal. Você é muito criativa com você. Foi honra a quem tem honra, né? Princípio milenar. Uau, que legal, tá tudo muito lindo. Eu fiquei assim, me senti privilegiado de ser muito bem recebido aqui na sua casa. Mas, Kelly, tem algum lugar aqui nessa casa aqui em especial, algum lugar específico, um lugar de refúgio que você gosta de correr naquele lugar? Tem algum? Tem sim, tem o meu quarto, e no meu quarto tem um closet, onde eu tenho as minhas orações ali fixadas na parede do closet, e é ali que eu presto a minha adoração a Deus, faço as minhas súplicas, agradeço pela misericórdia, pela graça, é o meu cantinho favorito. Uau, que legal! O quarto é muito interessante, né? Jesus, ele falou do quarto, né? Ele disse que quando a gente for orar, nós devemos entrar no quarto. Um lugar de intimidade, né? Um lugar onde a gente se derrama. E que bom que você gosta desse lugar, o quarto, né? Kelly, para que as pessoas te conheçam melhor, diga o seu nome, tá certo? Fala um pouquinho de você. Uau! Eu me chamo Kelly Nunes, sou mãe atípica do príncipe Guilherme Natanael, de 6 aninhos. Guilherme tem autismo e também tem TEA e TDAH. Hoje eu faço parte de um grupo pela honra e a glória de Deus, de um grupo de uma hub de inovação, do maior fabricante de modem do Brasil. Faço parte também de um grupo no Amazonas chamado Mais de 7 milhões, que são de jovens empreendedores. E hoje eu trabalho em uma indústria chamada LuxPay, que no meu cargo eu ocupo o cargo de diretora de recursos humanos. Uau, que legal. Quando você fala de princípio, é interessante, né? Porque princípio, pelo menos eu penso assim, né? Independe de religião, não tem a ver com religiosidade, com religião.
são fundamentos, bases, né? E quando você fala sobre princípios milenares, talvez as pessoas não saibam bem. Você poderia falar um pouco mais sobre essa questão, para que as pessoas entendam quando você diz princípios milenares? Quando eu me refiro a princípios milenares, eu me refiro a um livro milenar de um autor que deixou regras, vivências que deram certo há milênios, há muitos anos e dão certo até hoje. Que eu me refiro à Bíblia Sagrada, que é o livro mais antigo, que nos orienta a como ter sucesso não somente na nossa vida pessoal, mas como na nossa vida financeira. E quando eu falo princípios milenares, eu falo de perdão, de amor, de resiliência, de decisão, dessas ações que temos que tomar na nossa vida que são de pessoas de bom caráter e que muitas vezes a gente deixa deturbar por conta das nossos desafios da vida e a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, quando eu me refiro a princípios milenares, é de fato colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Kelly, tá muito legal o nosso papo, mas deixa eu saber um pouco mais de você. Você é filha única, tem irmãos, como é que é? Eu tenho 3 irmãs, eu sou a terceira, na verdade, tenho mais 3 irmãos. Somos 6 ao todo. Sou a filha do meio, sou carinhosa com a minha mãe, amo estar em família, sou uma pessoa de poucas amizades, porque eu sou um pouco mais retraída em relação a isso. Mas, assim, as amizades que eu tenho são amizades que estão comigo em tantos momentos bons quanto ruins. E minha mãe é minha melhor amiga. Que legal! Eu sou a do meio, tenho minha irmã mais velha, a Scarlett Cristina, a mais nova, que é a Dayana Taissa, que eu conheci o pastor Anderson de intermédio da vida da minha irmã Tayana, mais nova. Que frequenta a mesma igreja, a Ágape, e eu tive a honra de conhecer também essa igreja abençoada, essa denominação abençoada, com pessoas prósperas, abençoadas, separadas, amadas, favorecidas, e eu fiquei muito honrada em poder ultrapassar barreiras e continuar com a amizade aí com o pessoal da Ágape, e eu estou muito feliz. Mas aí, desses 6 aí, quem foi mais sapé? Então você era um pouco sapé? Como é que era? Eu acho que quando a gente quando fala de nós mesmos, é difícil, né? Desafiador, porque a gente não é aquilo que a gente diz ser, a gente é aquilo que a gente mostra ser, né? Mas eu acho que eu não fui a mais sapeca, eu acho que a Tayana foi a mais sapeca. Caçula! A caçula foi a mais sapeca. Eu sempre fui muito de ficar mais em casa, assistir um filminho, ficar em família. Eu sempre gostei muito de ir para a escola, ia para a escola até com febre, acredito na escola. E Olha! graças a Deus, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Também tive momentos na minha adolescência, né, de querer descobrir coisas além, né, como todo adolescente curioso. Eu também Sim. tive essa fase, mas nada que muito exagerado e sempre com a instrução da família, da mãe. Minha mãe sempre foi cristã desde quando eu voltei para Manaus em 2000. A minha mãe me apresentou Deus, né? Então, assim, nós fomos criados dentro de uma doutrina cristã evangélica, e por mais que na minha adolescência eu saí do meio evangélico, eu consegui enxergar a si mesmo, estando servindo o mundo, como a gente costume fala, cristão, eu conseguia ter atitudes e saber que aquilo não me era lícito, porque eu fui criada dentro de um lar cristão. Com a doutrina cristã. Então, muitas das atitudes, muitas das coisas que o mundo oferece, acaba que eu não aceitava, porque aquilo eu sabia que não era bom. Olha só. Soltou um fiozinho aqui que eu tô pensando em puxar um pouco esse fio. Você falou quando eu voltei para Manaus. Você não estava em Manaus, obviamente. Você estava para onde? Na minha infância, eu com 5 anos de idade,
Eu e minha irmã mais velha, Scarlett, nós fomos morar com a minha avó paterna, em Tabatinga, e ficamos lá durante uns 5, 6 anos, e em 2000 voltamos para Manaus, né? Porque nós estávamos longe da mãe, e a minha irmã mais nova, Tayana, tinha ficado em casa com a minha mãe, e a gente precisava sentir essa necessidade de estar próxima do laço familiar, né? A minha avó é muito querida, assim, a gente nasceu quando a gente foi para Tabatinga, a gente frequentava a igreja católica, né, cristã também, do lado do cristianismo. Então, minha avó era muito, muito cristã, que fazia nós rezarmos terço no final da tarde, ajoelhada, participávamos de novena, e sempre estava acompanhando ela. E era muito legal, porque a criançada tudo ia, ficava brincando, e foi assim, momentos bem, bem prazerosos, satisfatórios. Afinal, também minha família, por parte de pai, é uma família de professores, uma família muito ligada com estudo, com educação, com ética, família militar. Então, assim, eles também foram responsáveis pelo desenvolvimento da minha personalidade e do meu caráter, né? Que a criança, ela tem uma fase de desenvolver personalidade e caráter e vai até os 7 anos de idade. Então, eles tiveram grande participação em relação ao meu desenvolvimento como pessoa, de personalidade mesmo. Eu noto, pode ser que eu esteja enganado, você é uma pessoa bem disciplinada, bem focada. Me parece que você gosta muito de ler. Quando eu comecei a ter entendimento da importância da disciplina para que eu alcançasse o propósito que Deus tem na minha vida, alcançasse as minhas metas e meus sonhos, eu comecei a colocar em prática. Então, por isso, a relevância de ser mais disciplinada, mas é muito desafiador, confesso para vocês. Eu treinava na minha adolescência, acordava às 5 horas da manhã, ia para academia com muito gás, muita vontade, acordava 4h30 e no final do dia voltava do trabalho, ainda ia para academia de novo, então era 2 treinos por dia, mas confesso que hoje perdi esse pique, até porque hoje eu tenho um filho, a vida muda, as prioridades mudam, né? Os nossos sonhos, planejamento, então as coisas vão mudando ao passar do tempo e tá super bem, eu tô super feliz com essa fase, mas assim, muito firme, muito forte para continuar essa resiliência, essa persistência, para que eu dê continuidade aí aos meus objetivos de vida. Que legal, porque assim, não é muito comum, né, uma adolescente, né, ser disciplinada nessas questões, ser focada. E não é no dia de hoje, né? Hoje que é bem mais difícil você encontrar, né, um adolescente, sexo masculino, feminino. É muito difícil com a gama da tecnologia, das distrações, do entretenimento, né? O entretenimento ele acaba sendo um dos grandes vilões, né, para que a nossa garotada, a nossa juventude venha se focar, venha se disciplinar. Infelizmente, muitos jovens não conseguem, né, ter uma vida disciplinada. E nós, brasileiros, temos essa fama de sermos indisciplinados. Deixar tudo para a última hora, em cima da hora, né? Olha, confesso que é desafiador e que super interessante ter comentado isso, porque hoje, em média, os adolescentes estão perdendo a fluência na fala pelo uso intenso de celular, de tecnologia, né, de acesso às redes sociais. Hoje, gente, é muito comum a gente vê o grupo de jovens um ao lado do outro, mas conversando através de celular, né? E acaba deixando de perder a comunicação assertiva, a conversa, né? Aquele fato de conhecer melhor a pessoa que está ao teu lado, a fluência na fala. E eu comecei a fazer esse monitoramento, né? Eu ficava... Gente, um dia, eu dei uma olhada no meu celular, eu estava passando 4 horas no celular, em internet. Eu disse, cara, tem alguma coisa errada, eu não posso passar 4 horas na internet. E aí hoje, inclusive, eu vindo com a minha amiga do trabalho, e aí eu baixei, dei uma olhada, passei 20 minutos, assim, no Instagram. Eu disse, cara, eu tô muito feliz. O dia inteiro, 20 minutos no Instagram, pra mim é uma vitória, assim, porque acaba que pra mim não era produtivo. Ressalvo, porque tem pessoas que trabalham com Desculpa, Kelly, desculpa.
Você fala, calma aí, meu Deus do céu. Você falou, presta atenção aqui. Eu quero, nesse momento, convidar você a ser um parceiro do nosso canal. Juntos podemos ampliar o nosso alcance e compartilhar mensagens que inspiram, educam e fortalecem a fé. Ao se tornar um parceiro do nosso canal, você estará apoiando um projeto que busca transformar vidas através do Evangelho. Está precisando regularizar os documentos do seu veículo com rapidez, segurança e sem complicações? 3G Despachante de Veículos é a solução perfeita. Especialista em diversos serviços como transferência de veículos, emplacamento, licenciamento anual, baixa de gravame e muito mais. Deixe a burocracia com a 3G Despachante de Veículos e ganhe mais tempo para o que realmente importa. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 98185-9983. Não perca tempo, venha para 3G Despachante de Veículos, o despachante de confiança, porque aqui o seu veículo está em boas mãos. Está procurando a melhor pamonha de Manaus para sua panificadora ou café da manhã? A Pamonharia Dona Nega leva até você. Oferecemos pamonhas tradicionais e também a deliciosa pamonha recheada. E tem mais. Agora temos a irresistível Banana Chips. Entregamos para toda a cidade de Manaus. Entre em contato pelo WhatsApp 92-99286-3305 e faça já sua encomenda. Não perca a chance de encantar seus clientes com sabores incríveis. Eu não tô surdo. Ela falou que ela ficou 24 horas do dia, ela ficou apenas 20 minutos. Foi isso que eu ouvi, cara? Foi exatamente 20 minutos no Instagram. Porque para mim, assim, eu entendo que tem gente que trabalha com a rede social, trabalha com o Instagram e é uma ferramenta de fato de trabalho e precisa ter esse acesso, né? Mas para mim, que não trabalho na área com celular, com a internet, em fato, com celular sim, desculpa, mas com a internet não, eu não preciso dessa ferramenta. Então, era um tempo de qualidade que eu estava perdendo e focando em entretenimento que para mim não iria ter benefício algum. Então, eu comecei a colocar na balança e ver o que eu conseguiria fazer para começar a equilibrar isso. Aí eu quero ficar no celular, então eu vou lá no YouTube, coloco podcasts que para mim são interessantes, que vão agregar valor, e eu assisto um podcast de 40 minutos, de 30 minutos, eu acabei gerando conhecimento, bagagem, know-how naquilo que eu faço, e para mim agregou muito mais do que eu estar em uma outra rede social que não agregar nada. Então eu comecei a pesar na balança em relação a isso. Mas não é fácil, assim, é difícil, e tem dias que eu consigo ficar 20 minutos, mas tem dias que eu passo 1 hora. E aí, tipo assim, e é um dia após outro, né? Porque eu fiquei 1 hora que no outro dia eu não vou tentar de novo. Tem que tentar de novo, até conseguir. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo. A Kelly colocou muito bem, né? Nós entendemos que tem pessoas que trabalham com isso, mas vamos ser honestos. A esmagadora maioria das pessoas que vivem no telefone não trabalham com isso. Entendo que as pessoas consomem bastante. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que o consumo de tela é em média 8 horas. Não sei como é que estão os números agora. Depois você dá um Google aí, pesquisa, coloca aqueles comentários. 8 horas é o tempo de tela das pessoas. Meu Deus! É alarmante, de fato. E, então, valorize o seu tempo. Você tá fazendo um investimento que não está te dando retorno. Logo, quem investe algo que não dá retorno, no mínimo, não está sendo sábio. Então, você pode investir sim o seu tempo naquilo que lhe dá retorno. Ele colocou muito bem que ela decidiu assistir um conteúdo que vai agregar. Isso é legal. Afinal, você tem o seu aparelho que você pode ter acesso a muitas coisas. E liga esse negócio de querer passar esse vídeo. Até o final tem muita coisa boa aí, viu? Você conheceu a palavra de Deus, né? Andou. Mas teve algum momento que você deu uma escorregadinha
E como é que foi? Se teve esse momento e se teve, o que aconteceu para que você, puxa vida, pensasse, esse aqui não é o meu lugar, eu acho que eu preciso retomar. Aconteceu alguma coisa, você deu uma escorregada, vamos lá. Nossa, eu dei várias escorregadas. Essa foi boa! Várias escorregadas. Muitas. E Deus é muito misericordioso, assim. E eu sou muito grata pela sua misericórdia, que é infinita. E hoje, inclusive, eu até me comparei com a mulher de Ló, porque a mulher de Ló, Deus deu a eles uma oportunidade de um novo começo, e ela acabou olhando para trás e virou uma estátua de sal. Então, quando eu faço esse comparativo, que eu me comparo no seguinte aspecto: Deus me tirou de diversos momentos que eu estava vivendo e que aquilo não era para mim, e eu tinha a certeza no meu coração, porque o Espírito Santo nos incomoda, e quando a gente tem um encontro com Deus divino, a gente não consegue se desligar daquela sensação que aquela experiência com Deus, aquela experiência com o Espírito Santo. E quando eu tive esse contato, quando a gente tem contato com o mundo que não é o mundo cristão, posso dizer assim, o Espírito Santo nos incomoda. E quando isso acontece, a gente tende a olhar para o ser superior, para Cristo, para Deus, e a gente tem o costume de olhar para o passado, né? Por muitas das vezes, eu olhei várias vezes para o passado, e eu ressignifiquei no ano de 2024. Como eu disse anteriormente, eu conheci a Deus no ano de 2000, quando eu vim a Manaus. A minha mãe me apresentou Deus, ela era de uma igreja pentecostal, assembleia, aquela do Cocó. Eita! Fogo! Então, ia para as vigílias, mas nem sempre, assim, eu gostava de ir à igreja, né? A minha mãe, ela, todo domingo tínhamos que ir para a igreja, e fora os domingos na semana, fora os cultos da semana, fora as células. E várias das vezes que eu não queria ir, eu cheguei até a grudar chiclete no vestido para dizer para minha mãe que eu não tinha roupa para mim não ir ao culto. Por que você fez isso, não? Confesso. E a minha mãe falou assim: não interessa, vai com outra roupa. E eu acabei colocando outra roupa. E por que é tão relevante isso? Porque no mundo que a gente vive, os filhos eu acho que tem mais vez do que antigamente. Antigamente, os pais falavam para os filhos: você vai e pronto, o filho simplesmente obedecia. Sim, senhor, sim, senhora. Hoje está muito mais complexo, né? A gente dá uma ordem para o filho e ele começa a indagar, dá vários questionamentos e diz que não vai, e está muito complicado, né? Só que isso agregou muito valor em mim, porque, como eu disse, na minha jornada, quando eu fui para minha adolescência e comecei a trabalhar, como o ditado diz, ser dona do meu nariz, ter o meu salário, eu acabei me desviando da igreja. E experimentei as coisas mundanas. E o mundo tem muita coisa, oferece muita coisa que para nós não é lícito. Então, o Espírito Santo me incomodava, eu não podia fazer algumas coisas. E fui assim por bastante tempo, até chegar no período da faculdade. E nessa faculdade, eu conheci uma menina chamada Tássia Kelly. A Tássia mora próximo da casa da minha mãe, onde nós estamos hoje. E eu sempre dava carona para Tássia, tanto para ir para a faculdade quanto voltar para a faculdade. Só que acontecia algo muito incrível quando a Tássia entrava no carro. Eu ouvindo umas músicas, e a Tássia entrava no carro e aquilo me incomodava muito. Tira essa música, tira essa música. E assim, aí eu não vou tirar a música, não. Não sei por que eu vou tirar a música. Essa menina acabou de entrar no carro. Tipo, só articulando ali com a minha mente, pensando. E eu acabava trocando a música, colocando uma música que para ela era permissível, porque ela era evangélica, ela era cristã. Então, passamos 5 anos estudando juntas. No último ano, a Tássia conseguiu, através de 1 ano de oração em secreto pela minha vida, me levar para o encontro com Deus. Só que eu, como uma filha desobediente, acabei olhando para trás novamente. Tá? E se passou aí muitos anos, um período bem longo. E no ano passado,
Eu sempre tive muitas experiências maravilhosas, assim, muito impactantes com Deus. Desde o nascimento do meu filho, a resposta quando os médicos pediram para me interromper, 5 obstetras pediram para me interromper a gestação, porque meu filho ia nascer com algum problema, e eu recorri a Deus, porque eu sei que Ele é o Deus que tudo pode, que Ele operou milagres antes e continua operando até hoje. E eu nos 2 dias, assim, muito depressivas no quarto, sem querer levantar, sem querer fazer nada, a Tássia, mais uma vez, apareceu aí e mandou um vídeo para minha amiga, assiste esse filme. E o filme era Deus Não Está Morto 2. E eu deitada na cama, liguei meu celular, assisti o filme e eu entendi que aquela professora, que é o personagem do filme, só precisava ter fé para que o milagre de Deus se operasse na vida dela. E aí eu entendi que Deus estava dizendo, cara, tu só precisa ter fé. O que está te faltando? Tenha fé. E aí eu levantei, fui ao banheiro tomar banho, e aí a água do chuveiro caindo, e eu falei, Senhor, assim como essa água corre, que toda doença, que toda enfermidade do meu filho caia por terra, seja decretado, decreto falência, em nome de Jesus. Eu confio em Ti, sei que tudo Tu pode, e eu me senti acolhida. Foi uma experiência assim muito maravilhosa, e eu fiquei com aquela sensação de Deus fez algo por mim aqui. E eu saí do banheiro, eu falei, Deus, perdoa minha incredulidade. Eu sou humana, me perdoa. Falei, Deus, confirma para mim. Eu peguei, abri a Bíblia. Eu falei, Deus, eu vou tirar uma palavra e eu preciso que Tu seja muito claro no que eu vou ler, porque eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. E aí eu abri a Bíblia, fechei meus olhos, orei, aí abri a Bíblia e coloquei o meu dedo em cima de uma palavra, que aquilo lá era para mim, era o direcionamento de Deus. E quando eu abri os meus olhos, estava escrito Natanael, presente de Deus. E eu falei, glória a Deus, o meu filho tá bem, ele tá saudável, vai ser um menino. E eu não sabia o sexo da criança ainda. Eu falei, vai ser um menino. E nós tínhamos marcado, o detalhe, assim, nós tínhamos marcado na tarde daquele dia para interromper a gestação, mas eu estava muito triste com aquilo. Então, o pai do meu filho falou, olha, ele me ligou na hora, depois que eu tinha lido essa passagem, e aí ele me ligou e falou assim, olha, vou te falar uma coisa, eu tô com um médico aqui, meu amigo, e eu tomei uma decisão. A gente vai ter o nosso filho e a gente vai amar ele do jeito que ele vier. E eu falei, meu Deus, como Tu é maravilhoso. E o meu filho é saudável, meu filho é uma criança esperta, inteligente, ele me ajuda todo dia a ser um ser humano melhor. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Uau, que tremendo! Glória a Deus, você mencionou a Tássia, né? Ela entrava no seu carro. Ela ficava mexendo sua paciência se você cantar música? Não, jamais. Não falava nada. Olha aí, irmão. Sabe, o Espírito Santo que está sobre a sua vida não precisa que às vezes você seja um crente chato, sabe? É tão ruim. Às vezes o crente é chato, fica perreando, mandando na vida dos outros. Olha que interessante, ela só entrava no carro, mas ela não entrava só. Ela entrava no carro, o Espírito Santo começava a ministrar no coração da Kelly. E eu achei interessante essa questão, porque você falou que deu algumas escorregadas, que saíram da igreja, mas nunca abandonou Jesus, porque na verdade, eu creio assim, eu acredito que uma vez que você foi selado por Jesus Cristo, esse negócio não apaga mais não. Esse negócio não apaga mais não. A pessoa ela pode tentar ir para outro ambiente, ela pode estar em outro ambiente, dançando, música rolando, ela dançando e tal, assim, quebrando todo. Mas daqui a pouco ela tá. Aquele vazio. Cara, o que eu tô fazendo aqui?
Isso aqui não é meu lugar. Porque uma vez que nós somos marcados, também você que está ouvindo isso aqui agora, talvez pense, puxa vida, já é a segunda vez que eu caí, já é a terceira vez, você vai perder a conta. Você pode cair quantas vezes for. O teu pai te ama muito, Jesus Cristo ama você. Ele ama você. Então não importa quantas vezes você cai. Você foi marcado. Jesus Cristo ama você. Eu fico imaginando quando Jesus ele foi entregue, e aí Pedro foi seguindo Jesus, e ele parou num determinado lugar, e algumas pessoas falaram, você estava com ele, cara. Aí Pedro, não, eu mesmo não. E ele foi andando um pouco mais, parou em outro lugar. Rapaz, você se veste que nem... Você também é um deles. Ele falou, não, eu não estava falando não. Terceira vez, no outro ambiente. Rapaz, você tava até essa maneira de falar é igual a dele, sabe? Uma vez que nós estamos marcados, embora que você esteja achando que você está afastado, eu não sei como é que se afasta de um Deus presente. Não sei como é que é isso. Uma vez que nós somos marcados, não adianta. O Espírito Santo que está em você te lembra que o seu lugar não é ali. Ainda que você esteja apacentando, cuidando de porcos, você sabe que é no nosso lugar. Sabe que eu ouvindo esse testemunho, né, um pouco, eu percebo como Deus é tão maravilhoso nos planos que Ele nos inclui. Eu costumo dizer que não é que Deus tem um plano para mim, não é que Deus tem um plano para você. Deus tem um plano, o plano é de Deus. Ele decidiu incluir você nesse plano. Olha que privilégio. Mas assim, Kelly, vamos dar uma aprofundada um pouco mais. Vamos. E desculpa, pode falar. E aí, você, pai do seu filho, falou que ia ter a criança, né? A criança está saudável. E aí? E eu ainda, apesar de toda a graça e misericórdia que Deus tinha feito na minha vida, continuou fazendo. Ainda assim, eu continuei olhando para trás, né? Querendo viver do meu jeito, fazendo tudo do meu jeito. E sempre o Espírito Santo me incomodando, né? Eu conheci uma pessoa, assim, que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, que me deu vários direcionamentos e acredito 100% que o propósito dessa pessoa tinha alinhamento com o propósito que Deus tem na minha vida. Como assim, Kelly? Em 2024, eu já tinha um relacionamento de 5 anos com uma pessoa incrível, chamada Cristiano Curto. E em março, dia 31 de março de 2024, Deus recolheu essa pessoa. E quando Deus recolheu essa pessoa, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu antes, eu consigo enxergar o quanto Deus estava no controle da situação. Porque quando eu conheci essa pessoa não acreditava em Deus, era um ateu. E eu, muito cristã, e a primeira coisa assim que eu me assustei muito, disse, não, como pode ser uma pessoa não acreditar em Deus? É impossível isso, cara. Como Deus é incrível. A gente vive porque Ele nos dá o ar que nós respiramos. Ele provê o alimento, como a gente pode. E eu fiquei muito, assim, impactada com aquilo. Eu disse, não, isso vai mudar. E eu comecei a disseminar a palavra de Deus na vida daquela pessoa, na vida do Cristiano. E graças a Deus, assim, o Cristiano, com o decorrer do tempo, apesar de eu não estar servindo de todo o meu coração, mas sendo baseada com meus princípios e meu caráter cristão, comecei a disseminar aquilo que eu sempre acreditei.
e comecei a colocar louvores, começamos a orar todas as noites, Uau! e foi maravilhoso, assim. E muito antes, só voltando um pouquinho, eu sou formada em fonoaudiologia, como eu falei para vocês, e no período da pandemia, as pessoas que trabalhavam tinham contato direto com o paciente, meio que ficou difícil de trabalhar, até porque a gente precisava manter a distância, né? E como a minha área é disfagia, que é o tratamento no procedimento de deglutição, tem um contato muito direto, eu precisei dar um pause, né, na minha profissão. E eu, antes de dormir, todas as noites, eu falava assim: Deus, eu só quero uma oportunidade. Deus, eu só quero uma oportunidade. Deus, eu só quero. Era a única coisa que eu pedi de Deus. Eu não conseguia pedir mais nada. Eu agradecia por tudo que ele estava fazendo, mas eu só pedia isso: Deus, eu quero uma oportunidade. E um certo dia, eu tive um sonho, que eu estava dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, e eu estava ao lado de Deus, olhando na parte de baixo, e tinha um mezanino, e eu conseguia me enxergar nesse mezanino, falando para diversas pessoas numa mesa redonda. E para mim aquilo era só um sonho, simplesmente um sonho. E nessa minha constância em pedir de Deus uma oportunidade, eu conheci o Cristiano, e quando eu conheci, ele estava no início de um projeto, que hoje é a empresa que eu trabalho. E nós começamos a produção dentro de uma fábrica emprestada, com uma linha de produção emprestada, e eu não sabia de nada de indústria, não sabia nada, não sabia para onde ia, e fui contar componente. Contar componente. Cheguei lá, contar componente, contando componente no estoque. E eu falava: meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui contando componente, eu não entendo o que eu estou fazendo aqui formada. E aí o nosso ego fica todo inflado, né? A gente, eu mereço coisa melhor. Mas eu respeitei o processo que eu estava vivendo. E naquele processo, eu passei por várias etapas. Saímos da empresa emprestada de uma linha de produção para ir para uma empresa, um galpão próprio. Quando nós chegamos nesse galpão próprio, conseguimos montar toda a fábrica, toda a linha de produção, toda a área de administrativo, copa, tudo bem organizado. E um certo dia nós íamos receber a visita de um sócio investidor. Eu pensei que ele ia querer aceitar entrar no projeto. E nós tínhamos também para montar uma linha piloto. Quando a gente faz de linha piloto, o NPI é produzir umas 200 peças de um determinado produto. E era 11 horas da noite, eu na fábrica, muito cansada, com o Nathanael no colo, eu e Cristiano na fábrica, montando tudo. E aí nós precisávamos do engenheiro, e nosso time de engenharia ficava no sul. E a gente não conseguia contato com os meninos de engenharia, pelo horário, claro. Em Manaus era 11 horas da noite, lá era meia-noite. E ele falou: cara, a gente precisa montar essa linha de produção. E eu falei: cara, e agora? Aí eu cheguei, peguei a gente tem um guia, né, para fazer as montagens, e nesse guia tem os componentes que cada colaborador tem que montar. Quando eu peguei o guia, eu vi o nome dos componentes. E na hora que eu vi o nome dos componentes, eu entendi o porquê eu estava contando o componente dentro do estoque. Então, a importância de não queimar fases. Porque se eu não tivesse contado no estoque, eu não teria tido a oportunidade de preparar a fábrica para que a gente conseguisse pela manhã fazer a produção e muito menos apresentar o projeto para o investidor que de fato fechou a sociedade conosco. Então, assim, foram momentos muito marcantes. Cristiano teve uma relevância gigantesca. Nós, em 2024, outubro de 2024, no dia 25 de outubro de 2024, nós íamos nos casar. Nós morávamos no Riviera, lá na Ponta Negra, e tínhamos devolvido o apartamento em dezembro de 2023. Alugamos uma casa, mobiliamos uma casa em Porto Alegre em fevereiro de 2024. E nós ficávamos nessa ponte aérea, Manaus, Porto Alegre, Manaus, Porto Alegre. E
para minha surpresa, Cristiano e eu sempre fomos muito saudáveis, cuidávamos da nossa refeição, praticava atividade física. Cristiano, 50 anos, jovem, cheio de saúde. Se a gente for olhar pelo lado humano, a gente não consegue entender. Mas Deus já viu aquilo que eu não vi, daquilo que eu não vi, e os pensamentos dele sobre nós são pensamentos de paz e não de mal. E quando o Cristiano se foi um momento extremamente difícil e desafiador na minha vida, porque nós tínhamos muitos projetos, tínhamos muitas coisas, vivemos intensamente, tínhamos muitas coisas já programadas para fazer no ano de 2024, então foi um momento bem delicado. Mas, coisa, montado todo um projeto, montado toda uma estrutura, né? E eu fico imaginando o tamanho desse desafio. E como é que foi para você digerir isso? Nossa, assim, relembrando os momentos, foi bem desafiador mesmo, foi bem triste, impactante, a gente não esperava, nem eu, nem as filhas, nem ninguém da família. Eu costumo dizer que o ano de 2024 para mim foi um ano de resiliência e um ano que eu tive que ressignificar muita coisa, né? É muito difícil de a gente entender. E quando o Cris faleceu no dia 31 de março, e aí era no domingo, na segunda-feira foi o velório, na terça-feira eu fiquei em casa e na quarta-feira eu estava na fábrica. Porque ele estava na fábrica na quarta-feira, tinha acabado de acontecer tudo, e era um lugar que nós tínhamos muito carinho, tínhamos vivido muitas coisas juntos, pintamos as paredes de tudo aquilo juntos, a gente estava realmente engajados, e nossa missão corria no nosso DNA. Então, tá lá era muito aconchegante, era casa, era família. E quando eu cheguei na empresa nesse dia, eu fiquei muito impactada porque estava tudo rodando, estava tudo funcionando perfeitamente bem. A gente entendeu que a nossa cultura estava ok, que a gente conseguiu passar para os nossos colaboradores a nossa missão, a nossa visão, ele tinha os nossos valores. Mas o meu lado profissional precisava dar uma resposta para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores. Eles precisavam saber que nós estávamos firmes, dando continuidade ao projeto, mas o meu lado pessoal estava em cacos. Porque é difícil entender quando tu sai de casa, deixa o teu companheiro, o teu esposo, a tua esposa, ou teu filho, ou tua filha, em um determinado lugar. E quando tu recebe a notícia, essa pessoa acabou indo a óbito, acabou falecendo, a gente não consegue entender o processo. E nesse processo, depois que eu consegui falar com os fornecedores, consegui resolver o que eu precisava resolver, eu fui viver o meu luto. E eu me recordo muito bem que no dia 31, no dia do velório do Cristiano, e eu tenho já uma rotina que no dia de Corpus Christi, no dia 28, eu tenho o hábito de cantar o hino, de louvar o hino, que é porque ele vive e posso crer no amanhã. E eu lembro que tinha sido tão conturbado que eu não tinha conseguido fazer isso. E caminhando para o local onde seria o velório, eu estava no carro com a minha irmã Tayana e com a minha amiga, que também é irmã, a Auriana. É uma pessoa assim que me auxiliou muito nesse processo, é uma pessoa chave assim da minha vida. Deus colocou ela ali para que ela me ajudasse, não somente no lado pessoal, mas no lado profissional. E quando eu estava indo, eu falei, eu vou primeiro fazer o que eu preciso fazer, que é adorar a Deus. E depois eu vou chorar o que eu preciso chorar. Então, ali no carro,
eu coloquei o hino, louvei a Deus, agradeci pela misericórdia, pela graça. Eu entendi que Ele vive, eu podia crer num dia melhor, numa manhã melhor. E eu fui viver aquele momento. E quando, no meu processo de luto, eu sentia assim que o meu corpo estava aqui, mas eu estava sumindo, eu estava morrendo viva. E aquela sensação não queria sair de mim, assim, eu tentava levantar, eu ia para a empresa e precisava sair. Muitas vezes eu sentia vontade de sair correndo no meio da rua, assim, desesperadamente, para ver se aquela dor passava, se aquela dor saía de mim. E em um certo dia, eu deitada na cama, eu só queria saber de dormir, e eu não tinha forças internas. A minha pele, minha estrutura óssea estava bem, mas o meu espírito como se tivesse saindo de mim. E aí a minha irmã Tayana fez um convite para mim. Ela falou: Kelly, quer ir lá na igreja comigo? Vamos lá na igreja. E aí eu peguei, fui à igreja. Mas acredito que antes da igreja, o pastor Anderson e sua esposa veio em casa, fizeram uma oração. E naquele momento eu me senti muito revigorada, muito bem, como se minhas energias tivessem sido renovadas. E foi muito bom eu sentir aquilo, porque aquilo me deu um gatilho. É Deus que está me faltando, é Deus que pode me curar, porque eu tinha ido ao médico várias vezes para saber o que é aquilo que eu estava sentindo, tinha tomado medicação para ver se aquilo passava e nada mudava. E a minha irmã fez esse convite, eu fui à igreja. E o pastor, não recordo o nome dele, desculpa, na hora, o apóstolo. O apóstolo Johnny Silveira. Isso. Quando eu fui lá, esse pastor olhou para mim. E a única coisa que eu lembro é que ele disse que algo muito ruim, um espírito ruim, estava querendo tomar minha vida. Mas que Deus estava me dando um novo amanhã. Que Ele estava me dando, renovando as minhas forças. E, de fato, eu senti minhas forças sendo renovadas. Eu senti minhas forças renovadas. E eu saí de lá viva. Viva só não em corpo, mas em espírito, em alma, viva de fato, viva. Eu estou em pé, eu tenho um filho, eu preciso sair disso, eu saí disso em nome de Jesus, eu estou preparada para a guerra. Hoje está difícil porque eu estou vivendo luto, mas em Deus eu tenho um dia melhor, em Deus eu tenho um novo amanhã. Deus sabe tudo aquilo que eu não sei, mas Deus sabe por quê, mas eu vou entender lá na frente. Nesse momento está sendo difícil eu entender, mas Deus vai me dar uma visão muito clara do que Ele vai tratar comigo em relação a isso. Então, aquilo isso deu conforto pro meu coração. E todas as vezes que alguém perguntava para mim, Kelly, tu tá bem? E eu não tava bem, eu falava, o meu amanhã será bem melhor, porque Deus irá me dar forças para me seguir adiante. Tudo isso que eu tô passando por um propósito. Deus tem algo para tratar comigo em relação a isso. E eu segui com muita força, muita fé em Deus. Uau, meu Deus do céu. Então quer dizer que quando nós chegamos aqui, não sabia de nada. Desculpa a brincadeira, mas você estava quebrada. Sim. Meu Deus, aí Jesus Cristo iniciou o processo de restauração. Sim. E cura, libertação. E assim, e dali para frente, foi um pontapé inicial, né? Eu congrego em uma igreja chamada Aliança com Deus da Cidade Nova, é do pastor Fred, da pastora Michele. Eu amo muito a vida de vocês. Eu amo seu coração, pastor Fred, pastora Michele. Isso. Pastora Michele, pastor Fred. Deus continue abençoando e prosperando seu ministério rico e poderosamente. Quando você estava compartilhando essas experiências maravilhosas que você vivenciou,
eu percebi um brilho assim do seu olhar, como quem tá faminto, com sede de Jesus, que coisa maravilhosa! Sabe, não deixa esse negócio apagar, não. Exatamente. Eu tenho recorrido a isso, assim, porque todos nós temos fase, né? Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente não acorda bem. E quando eu acordo e eu sinto um negócio estranho, assim, ai, será que o dia não vai ser? Eu acho que o dia não vai ser bom, sei lá, tô sentindo uma coisa estranha. Será que o Espírito Santo não tá comigo? E aí eu fico, será que eu fiz ou pensei alguma coisa que magoou Deus, assim, super preocupada, assim, para viver realmente, para não deixar a chama de Deus se apagar na minha vida, para que ele entenda, porque eu entendi. Mas ele sabe, assim, do meu coração, sabe da minha intenção, é menos Kelly, mais de Deus, sem ego inflado, eu estou disponível, e eu sempre falo, eu quero pelo menos levar o copo, Deus, deixa que pelo menos eu leve o copo. Deus é maravilhoso, assim, eu não entendo hoje, depois de tudo que eu vivi, depois de todas as fases que eu vivi, eu não entendo como eu não tive... eu perdi tanto tempo em ver o quanto Deus é bom e maravilhoso, e eu não percebi isso antes. Kelly, vem aqui uma pergunta agora. Você pratica a extravagância do seu pessoal com Deus? Aquele momento que tu não quer nem saber da maquiagem, aquele momento que você fica, desculpa a palavra, igual uma alquimidade. Você pratica esse negócio? Eu pratico, assim, eu tenho, assim, vou ser bem sincera, eu tinha muita dificuldade em orar, né? Eu já ouvi eu não sei nem se isso é um versículo, mas assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem, porque eu sou nova, tô lendo a Bíblia, já tô no meu 3º livro da Bíblia, já concluí 2, assim, eu já li a Bíblia anteriormente, assim, mais versículos soltos, mas eu já li dois livros, assim, concluí, tô no 3º livro, esse é um dos meus propósitos, mas eu ouvi dizer que ninguém sabe orar, né? A gente não sabe orar pela nossa ignorância, mas o Espírito Santo de Deus interpreta aquilo que a gente está querendo falar e transmite para Deus. Eu já ouvi isso, né? E eu acredito nisso. Então, assim, eu comecei a orar muito, pedindo que Deus me desse palavras para que eu conseguisse orar e para que eu conseguisse me expressar de uma maneira mais clara, que ele entendesse o que eu estivesse falando, expressando, né? E porque de fato parecia que era uma trava na hora que eu queria orar. Eu sabia o que eu tinha que falar, mas na hora eu me perdia, não conseguia orar, ficava muito ruim. E de um tempo para cá eu venho orando. Eu começo devagarinho e quando eu vou ver eu já tô com muita unção e eu tô que parece que meu rosto tá pegando fogo, é um negócio maravilhoso e eu não quero parar de orar, e assim, e é muito maravilhoso. Essa sensação assim é extraordinária, é muito bom. Então assim, eu tenho buscado, né? Eu costumo dizer que eu sou um bebezinho. Quando a gente começa a treinar, a gente fala que a gente é frango, né? Então eu sou franguinha. Mas assim, eu tô buscando e eu tenho certeza assim em Deus que eu vou chegar lá no ponto que Deus quer. É por isso que eu busco mais conhecimento, tento estudar mais, ler mais, porque o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. E quando esse dia comum chegar, eu quero estar preparada. Interessante, isso é muito importante que nós busquemos sim, conhecimento, que nos aprofundemos mesmo na palavra de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, eu não vou nem olhar para a câmera agora, eu estou olhando no semblante. Não permita, repito, não permita que nada, o tempo, tire de você essa pureza, essa simplicidade para com Deus. Eu repito, é muito importante, sim, que busquemos, nos aprofundar, temos que fazer isso. A Bíblia diz lá em Oséias, capítulo 6, que nós devemos conhecer e prosseguir
em conhecer ao Senhor. Isso é muito importante. Inclusive, eu quero conhecer Jesus. Isso é muito importante. Mas não perca essa pureza, essa fome. Porque o que acontece? Às vezes, as pessoas caem numa armadilha. Ela vai buscando tanto conhecimento. E me entenda, eu quero colocar isso bem direitinho para que você não me interprete errado. Você tem tanto conhecimento que ela acaba conhecendo tanto que ela chega ao ponto de achar que já sabe tudo. Isso é muito ruim quando a gente perde essa pureza. O que dá alegria para um pai, para uma mãe, é você ver o seu filho correndo até você sempre. Seu filho com 2 anos de idade, com 5 anos de idade, com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, com 20 anos, com 30 anos de idade. Seu filho falando, papai, mamãe. Sabe, isso é muito gostoso. Nós vamos amadurecer, é importante que a gente amadureça. Mas tenham cuidado, que às vezes as pessoas estão confundindo. Elas estão ficando mais duras e dizem que estão maduras. E o coração se quebranta. Por isso que eu perguntei se você tinha esse hábito de praticar a extravagância. Seja extravagante. Porque você esteja plena, completa, em tudo, total. É hora de adorar o meu Deus. Eu vou sair da minha casa, desse lugar aqui para adorar o meu Deus. Eu vou adorar. Não importa o que vão pensar, o que vão achar. Eu vou me lançar, eu quero. Não permita que essa pureza, que essa simplicidade, essa parte de você, utilize essa mulher simples. Você vai buscar conhecimento, vai se aprofundar, você vai ser uma pessoa profundamente simples. Pessoa que não se vergonha de chorar na presença de Deus. Pessoa que não se vergonha de chegar e te lançar ao Senhor. É tão bom depender de Ti. É tão bom depender de Ti. Isso é muito importante, Michael. Você está bebendo, como você falou, e você está caminhando, está galgando. Busque mesmo de Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, eu quero me lançar. Eu quero estar sempre no Teu colo. É sobre isso mesmo, assim, a gente, esse calor, essa sensação de pertencimento. Estou muito maravilhada. Eu não tenho vergonha alguma de contar a minha história, daquilo, de tudo que eu vivi, porque eu creio que o que eu vivi vai edificar a vida de uma outra pessoa e uma outra pessoa não vai cometer as falhas que eu cometi. Tem alguma história ou versículo que te marcou, que você carrega que não tem quem faça tirar do teu coração? Algo que me impactou muito, muito, foi a história de Davi. Então, toda a história de Davi, desde quando iniciou o processo lá com Samuel, Saul, e chegou até Davi, e se estendeu ao seu filho Salomão. Essa história, ela mexeu muito comigo, mas algo que eu sempre costumo falar nas minhas orações, que os pensamentos que Deus tem sobre mim são pensamentos de paz e não de mal, e que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e nem eu e nem minha casa seremos atingidos. Bate bola rápido. O que Deus representa na sua vida? Ele representa amor, perdão, resiliência, força. Tudo é dele, é para ele, é por ele. É isso. Kelly sem Deus, que seria? Nada. Quem é a Kelly hoje com Deus? Kelly é uma filha que quer ter um mais profundo com Deus, uma entrega mais genuína, quer estar disposta, quer levar o copo. Jesus estivesse aqui agora, o que você diria para ele, ou o que você faria? Eu simplesmente me ajoelharia e falava: Deus, obrigada por tudo que tu tem feito na minha vida até hoje. Sem ti eu não sou nada e não faria mais nada, só ficava agarrada dele o tempo todo. Que maravilha, glória a Deus. Gente, Kelly, você não sabe o quanto eu estou feliz, impactado com a sua história, cada fase da sua vida.
E, na verdade, a história ainda tem muita história para ser escrita. Para quem está te ouvindo agora, para quem teve, talvez, passou por situações similares à sua, que palavra você diria para essa pessoa? Eu diria que o momento que mais marcou minha vida foi quando eu precisei passar por um processo de luto. E o luto, ele é desafiador, porque ele te prova todas as áreas da tua vida, toda a área sentimental. Eu quero te dizer que o que aconteceu com você, Deus tem algo muito maior e tem um propósito muito maior que você talvez nesse momento seja difícil enxergar, mas Deus quer te usar para ajudar outras pessoas que passaram por isso. Como foi para você receber o programa Visita de Fé em sua casa? Ai, me sinto muito honrada, me senti muito feliz com a presença da sua esposa, do seu filho e de toda a sua equipe. O pastor fez uma oração abençoada, senti de fato a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Então, meu muito obrigado, pastor, muito obrigado de coração. Quero dizer que eu estou disponível no que você precisar. Amo e honro a vida de vocês. Kelly, muito obrigado pelo seu testemunho. Como eu, particularmente, fui edificado, como eu aprendi tanto. Eu quero agradecer você. Muito obrigado, Kelly. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Trazida, trazida, trazida. Passa lá em casa. Vai na minha casa. E mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Passa lá em casa. Pode fazer morada. Mora em minha casa. Que testemunho incrível! A história da Kelly nos lembra que Deus nunca desiste de nós e que quando entregamos a nossa vida a Ele, tudo pode ser restaurado. Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, tudo pode ser restaurado. Se essa mensagem tocou no seu coração, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Leve essa mensagem para que você seja um agente de Deus para transformar vidas. Eu quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores, porque eles nos ajudam a fazer com que esse programa chegue até você. Sou o pastor Anderson, discípulo amado dos apóstolos Jones e Geralda Silveira. E, inclusive, eu quero aproveitar e fazer um convite para você a nos visitar. Você que mora em Manaus, ali na rua João Câmara, número 931, no bairro do Novo Aleixo. Descendo ali aquele ladeirão, em frente ao posto de gasolina. Todos os domingos, às 17 horas, nós temos ali uma reunião, um culto poderoso de milagre, de poder, um culto para sua família poder estar ali, se sentir bem. Você pode também levar os seus filhos, isso, nós temos salas específicas por idade, onde a sua criança, o seu adolescente pode estar ali recebendo a palavra de Deus. Então, desde já, quero convidar você. Talvez você diga, mas eu não moro em Manaus, como é que eu faço? Eu gostaria de também cultuar com vocês. É muito simples, através do YouTube ou do Facebook, você escreve Ministério Internacional Ágape. Ministério Internacional Ágape. Todos os domingos, às 18 horas, no horário de Brasília, nós estamos transmitindo também o nosso culto e você pode estar cultuando conosco. A boa notícia que eu quero dizer para você é o seguinte: muitas pessoas online, que estão online, fazem os seus pedidos de oração e Deus tem respondido. Muitos milagres têm acontecido. Então, se você não mora em Manaus e gostaria de cultuar conosco, Ministério Internacional Ágape, no YouTube ou no Facebook.
Se você também deseja muito compartilhar a sua história com mais pessoas, escreva aqui pra gente e diga: eu quero receber a equipe do programa Visita de Fé na minha casa. Será um prazer estarmos aí compartilhando a sua história também. Que Deus em Cristo continue te abençoando e até o próximo programa. A graça e a paz. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais essa visita tão poderosa. Como eu aprendi, Senhor Jesus, nessa visita através do testemunho da Kelly. Pai amado, que onde esse vídeo chegar, que venha trazer mudança, que venha trazer fortalecimento e restauração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos cada família que agora estão assistindo a esse vídeo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mora em minha casa.